Mendiga negra surpreende milionário ao aceitar convite para festa com o faxineiro. Era uma noite de gala em São Paulo. As luzes brilhantes no centro da cidade piscavam como estrelas fugazes e uma atmosfera de glamour pairava no ar. Mas, em meio a essa opulência, um detalhe chocante roubou a cena. A manchete que ecoava pelas redes sociais era um escândalo. Mendiga negra surpreende milionário ao aceitar convite para festa com um faxineiro. O que ninguém sabia é que a verdade estava muito além desse título sensacionalista. Diego Almeida, um ex-professor de engenharia civil de renome na Colômbia, agora caminhava pelo saguão de um luxuoso hotel como um zelador noturno. Nos seus olhos, um brilho de nostalgia. Ele guardava um passado glorioso, cercado de alunos inteligentes e projetos ambiciosos. Um ato de coragem que custou sua carreira, o forçou a deixar tudo para trás e recomeçar. Agora, sua vida se resumia a limpar pisos e reabastecer despensas. Porém, uma reviravolta. Para impressionar investidores exigentes, ela precisava de um namorado fictício. Com sua inteligência e charme, ela conseguiu convencer Diego a entrar nesse jogo. Quando ele chegou, ainda fitando o chão, sentiu milhares de olhares pesados sobre ele. Como um faxineiro, ele não era bem-vindo naquele mundo encantado de ricos e poderosos. Mas, ao olhar para Renata, a sensação de estar fora de lugar foi substituída por algo completamente diferente. A energia entre eles era palpável e logo as risadas e conversas. Agora, não apenas a reputação de Renata estava em jogo, mas também a sua segurança. Em meio a tudo isso, com a música ao fundo e risos abafados, Diego se viu em uma encruzilhada. Ele deveria manter a farsa ou confessar? A conexão que havia brotado ali entre ele e Renata parecia florescer na contramão das dificuldades. Mas o que iria acontecer quando a verdade surgisse? Aquele ambiente glamuroso logo se tornaria um campo de batalha entre passado e presente. Amor e ambição. A noite terminou, mas uma pergunta que pairava no ar poderia mudar tudo. Será que a verdadeira história deles convenceria os investidores ou o dilema entre mentira e verdade os separaria para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diego hesitou. A dança e a festa continuavam ao redor, mas o peso das expectativas o pressionava. Quando a música subiu de tom, Márcia continuava a observar como um falcão em busca de uma presa. Ele respirou fundo e se preparava para se desvincular daquela farsa. Mas então, a porta do salão se abriu com um estrondo. Um homem alto e robusto entrou. Sua presença imediatamente drenou a cor da sala. Era Paulo, um antigo amigo de Diego, mas havia algo obscuro em seu olhar. A multidão silenciou. Todos pareciam reconhecer aquele rosto. O que ele está fazendo aqui? Sussurraram alguns convidados. Os olhares se voltando para Diego, com um misto de curiosidade e expectativa. Diego sentiu seu corpo congelar. Uma lembrança instantânea do passado, do dia em que se separaram, do erro que o havia trazido até ali. Paulo,
O amigo que falhara agora era o símbolo de tudo o que ele tentava escapar. Ao cruzar os olhares, um sentimento de traição brotou, cravando um nó em sua garganta. Mas o que Paulo tinha a ver com tudo isso? Diego? Paulo chamou, sua voz cortante como uma faca. Acho que é hora de você contar a verdade. A tensão na sala se intensificou. Renata virou-se rapidamente. Do que você está falando? Ela parecia ter percebido a mudança no ar. A eletricidade entre os dois homens. Você não sabe? Paulo prosseguiu, os olhos agora percutindo um olhar severo. Diego não é apenas um faxineiro. Ele está aqui por quê? Porque ele me deve. A revelação caiu como um balde de água fria. Um murmúrio de consternação percorreu o salão. Diego se sentiu vulnerável sob o peso de todas aquelas testemunhas. Ele se preparava para negar, mas as palavras não saíram. Como ele poderia explicar? A dívida que tinha era mais do que financeira, era uma mancha em seu passado. Um resultado de suas decisões. Naquele momento, tudo que construiu com Renata parecia desmoronar. Você não pode tocar nele! Renata gritou, protetora, mas isso apenas atiçou a curiosidade. Por que você simplesmente não conta? Por que é mais complicado? Afirmou Diego, a voz embargada. Paulo, eu perdi tudo certa vez. Todo o meu trabalho, tudo por causa de um erro. E não quero que você... Ele hesitou, as palavras pegajosas, enredadas na dor e no orgulho. Paulo sorriu de maneira sarcástica. Eu sou o que resta do que você foi, e eu vim cobrar o que devemos. Ele se aproximou, o olhar feroz. A única diferença é que agora você está se divertindo nessa farsa. E eu creio que tem mais pessoas envolvidas nisso do que parece. As risadas e conversas cessaram. A sala estava presa em um silêncio gelado. Cada convidado absorvia a atenção como um ciclo de energia prestes a explodir. Enquanto Diego tentava processar as palavras de Paulo, um grito repentino cortou o ar. O estrondo ensurdecedor. Algo ou alguém havia colidido contra uma mesa, e as taças estouraram. Olhos arregalados, rostos pálidos. A visão de uma mulher caída, de um vestido vermelho manchado de um líquido escuro. O pânico começou a se espalhar. Diego olhou para Renata, que agora tinha os olhos arregalados, a expressão transformada em horror. O mundo ao seu redor parecia se desenrolar em câmera lenta. O que significava aquilo tudo? O que Paulo realmente havia trazido à tona? Enquanto as pessoas começavam a correr, Diego se viu imóvel. Mais uma vez, ele se encontrava em uma encruzilhada. Mas agora não era apenas sobre a sua mentira. Aquela noite, que prometia ser de glamour e conquistas, havia se tornado um pesadelo. Uma realidade horrenda não apenas o envolvia, mas também Renata e os sonhos que juntos haviam começado a cultivar. E a pergunta ficou no ar, ecoando como um lamento. Quem realmente era Diego Almeida? E quanto do seu passado estava disposto a revelar para salvar o que restava de seu presente? Diego estava paralisado. O grito da mulher caída, o vestido vermelho, agora manchado de algo que parece... O que está acontecendo? Ela sussurrou, a voz tremendo. Diego sentiu um nó na garganta. O passado, que ele pensava ter guardado na bruma do esquecimento, tinha voltado com força, pronto para consumi-lo. O murmúrio da multidão cresceu como uma onda. Olhares nervosos se voltaram para Paulo,
que parecia satisfeito por toda a atenção dirigida a ele. Com um movimento brusco, a mulher começou a se levantar, mas seu rosto estava pálido e a expressão de dor era avassaladora. O pânico era palpável. As balas de gelo do momento anterior deram lugar a uma tempestade de perguntas. Diego, Paulo chamou, e desta vez a voz dele soou como um eco de sinos de alerta. Você pode tentar se esconder atrás dessa farsa, mas você e eu sabemos a verdade. E a verdade sempre aparece. Diego virou-se para ele, o coração disparado. A última coisa que queria era que as pessoas soubessem de seu passado, dos erros que o seguiam como sombras. E agora essa mulher? Quem era ela? Por que todo esse drama? Ele se lembrou de algo. Uma noite em que misturou algumas escolhas ruins a um copo de uísque. A lembrança do caos veio à tona, como uma tempestade entre as nuvens. A mulher caída era Clara, a irmã de Paulo, a mesma que Diego havia ajudado anos atrás e que ele nunca mais ouvira falar. Mas o que tinha acontecido com ela? Meu Deus, ele pensou. O que você fez, Paulo? Você não sabia? Paulo riu, mas era um riso amargo. Ela foi se meter com você. Agora é sua responsabilidade, não é? Renata olhou entre os dois, a confusão dando lugar à raiva. O que você quer dizer com isso? Ela exigiu. O que você fez com ela? A sala estava em silêncio absoluto, exceto pela respiração pesada dos convidados. Todos pareciam saber que algo muito mais profundo estava sendo revelado. Diego olhou para a mulher caída novamente. Sua expressão estava mudando. Ela estava recuperando a consciência. Isso não parecia bom. Diego! Clara murmurou. A multidão se agitou. A expressão de Clara iluminou uma nova tensão na sala. Eu só queria me desculpar, disse ela, a voz trêmula. Era eu que estava no carro naquela noite. Eu não posso tirar a culpa de você. A revelação pendia como a espada de Damocles, prestes a cair sobre eles. Diego sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que você está dizendo? Você não pode fazer isso. Você não precisa carregar isso sozinha, gritou ele, um desespero crescendo em seu peito. Renata estava pálida, seus olhos refletindo a luta interna dela entre o amor e a completa desilusão. Paulo riu de maneira cruel. Pois é, Diego, não é só você que tem um passado complicado. Todos nós temos segredos aqui. Ele fez uma pausa, o olhar penetrante. E agora é hora de encarar as consequências. O clima estava carregado. Tensões à flor da pele. A conexão entre Diego e Renata estava se esvaindo. A revelação de Clara acendia uma centelha de esperança, mas também revelava um abismo de complicações. Como ele poderia proteger Renata de um passado que não era apenas seu, mas de todos eles? Clara começou a se levantar, o sangue escorrendo de seu braço. Ela olhou para Diego, então para Renata e disse: Vocês não entendem. Ele não é quem vocês acham que é. O tempo pareceu parar. O coração de Diego disparava. O que mais poderia estar escondido? Que segredos mais estavam prestes a ser expostos naquela noite caótica? As expressões nos rostos ao redor se tornaram um quadro de horror e expectativa. A pergunta não era mais apenas quem era Diego Almeida, mas quão profunda era a rede de mentiras em que todos estavam envolvidos. E enquanto a verdade se aproximava como um furacão, a sala estava prestes a explodir em uma confusão de emoções não resolvidas.
que novas traições e alianças surgiriam daquela noite fatídica. A única coisa que era certa era que nada voltaria a ser como antes. Diego sentiu o coração pulsar, as palavras de Clara reverberando na sala como um eco aterrorizante. Ele queria acreditar que havia mais por trás do que ela estava revelando. Mas a tensão no ambiente estava se tornando insuportável. Clara, por favor, não é assim que as coisas funcionam. Você não precisa se sacrificar por isso, implorou, as mãos tremendo. Os convidados, paralisados, observavam como se fosse uma peça de teatro grotesco. Renata, em estado de choque, olhou para Diego com uma mescla de confusão e mágoa. Paula havia se insinuado entre eles como uma sombra, e agora era impossível ignorar que nada estava claro. Você não conhece a verdade, Diego. E que aconteceu naquela noite? Você não sabia onde estava se metendo. Clara insistiu, a voz embargada, enquanto se apoiava em uma mesa. Ela mal conseguia ficar de pé, e o sanguinento vestido vermelho a tornava uma visão assombrosa. Clara, eu te ajudei porque queria te proteger. Você estava no lugar errado, na hora errada. Diego respondeu, a frustração tomando conta dele. Mas Paulo interrompeu a discussão. Aquele sorriso cruel ainda estampado no rosto. Protegê-la ou apenas tentar esconder a verdade? A verdade que agora te persegue, Diego. Você acha que pode ficar nessa nova vida? Mas somos todos parte da mesma história. A provocação de Paulo ressoava forte no salão. O ambiente, antes de risos e danças, agora respirava desespero. A atmosfera estava pesada, como uma tempestade prestes a estourar. Diego sentia o peso dos olhares e a pressão crescendo. Eu nunca fiz nada de errado, Paulo. Você sabe, aquela noite foi um acidente. Diego tentou afirmar, mas as palavras pareciam fracas. O desejo de correr e se esconder clamava dentro dele. E foi então que uma sirene cortou a tensão como um raio. Os convidados começaram a se agitar, sussurrando e olhando para as portas. Alguém havia chamado a polícia. Diego sentiu um frio na espinha. É melhor você acabar com isso antes que todos descubram a verdade. O que você fez? Não expulsá-lo. Só aumentará as consequências. Pense bem. Paulo disse com a voz mais baixa, quase sedutora. O pânico se espalhou pela sala. Clara começou a ficar mais pálida. A pressão estava aumentando. Em um movimento rápido, ela tirou um pequeno objeto do bolso. Algo que brilhou sob a luz suave do salão. Um pequeno colar com um pingente. Isso não era seu? Como você pode estar aqui, Diego? Disse ela, começando a chorar. O que ela estava insinuando? E quando a multidão viu o colar, os murmúrios começaram de novo. Esse colar pertence àquela família. Aquela família que foi brutalmente atacada, não foi? Alguém sussurrou. Diego sentiu o chão se desmoronar sob seus pés. As lembranças vieram como flashes de luz, e ele se lembrou da foto que uma vez olhou. A mulher no colar era mais do que uma figura distante. Ela era Clara, uma versão do passado dele. A conexão estava se formando. Mas como? O que isso significava? Diego, você nunca contou que conhecia Clara antes disso. Nunca me disse que havia algo mais. Renata exclamou, seus olhos brilhando com aquela nova emoção. Não, isso não pode ser. Isso não pode ser verdade. Diego gritou, o desespero crescendo. É verdade, Diego. Você só não queria lembrar, gritou Clara, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. As sirenes ficavam mais próximas, e cada vez mais as palavras de Paulo se tornavam um mantra aterrador. O que mais havia por trás dessa noite fatídica? Quem realmente era Diego Almeida? A revelação pendia no ar.
E enquanto o caos se aproximava, a linha entre a verdade e a mentira começava a se desfazer. E a pergunta retumbava cada vez mais no fundo do coração de cada pessoa presente. Quem era realmente o vilão dessa história? Diego sentiu o coração pulsar, as palavras de Clara reverberando na sala como um eco aterrorizante. Ele queria acreditar que havia mais por trás do que ela estava revelando, mas a tensão estava se tornando insuportável. Clara, por favor! Não é assim que as coisas funcionam. Você não precisa se sacrificar por isso, implorou, as mãos tremendo. Os convidados paralisados observavam, como se fosse uma peça de teatro grotesco. Renata, em estado de choque, olhou para Diego com uma mescla de confusão e mágoa. Paulo havia se insinuado entre eles como uma sombra. E agora, tudo parecia mais nebuloso. Você não conhece a verdade, Diego. O que aconteceu naquela noite? Você não sabia onde estava se metendo. Clara insistiu, a voz embargada enquanto se apoiava em uma mesa. Ela mal conseguia ficar de pé, e o sanguinento vestido vermelho a tornava uma visão assombrosa. Clara, eu te ajudei porque queria te proteger. Você estava no lugar errado, na hora errada. Diego respondeu, desgastado pela frustração. Mas Paulo interrompeu, esse sorriso cruel ainda estampado no rosto. Protegê-la? Ou apenas tentar esconder a verdade? A verdade sempre aparece, Diego. A atmosfera já pesada tornava-se insuportável. Clara se aproximou ainda mais de Diego, sua face pálida e horrorizada. Você não sabe, murmurou. Há coisas que você não recorda. Mas antes que pudesse se expressar, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta. A entrada principal do salão foi escancarada com força e uma equipe de policiais entrou. A sirene ainda ressoava na cabeça de Diego, enquanto a sala se tornava uma panela de pressão. O clima de festa rapidamente se transformou em caos. Todos para a parede! Ninguém se mexa! Gritou um dos oficiais, avançando com firmeza. A multidão começou a se dispersar, enquanto Diego, paralisado, olhava para Clara, que soltava um grito de dor e confusão. Mas naquele momento crítico, algo se acendeu nos olhos de Paulo. Ele parecia transbordar com uma satisfação horrenda. É isso! É exatamente isso que eu queria que acontecesse! Exclamou, elevando a voz acima do tumulto. Agora, Diego, a verdade pode finalmente vir à tona. Renata, percebendo a mudança, olhou para ele agora aterrorizada. O que você quer dizer com isso, Paulo? O que você está tramando? Sim, Diego, Paulo sorriu, um sorriso insidioso. Você se esqueceu de como tudo isso começou? Como você entrou para essa náusea que chamamos de vida? Ele se virou para a multidão. Os olhares de curiosidade o seguindo. Umas poucas vidas estão prestes a serem expostas. E não apenas a sua. Diego sentiu o estômago revirar. O que Paulo estava insinuando? Por que ele parecia tão satisfeito? Nesse ponto, um dos policiais se aproximou, sua expressão firme. Você está sob a custódia da polícia, Diego Almeida. Precisamos conversar sobre o incidente. Tudo o que aconteceu naquela noite. A voz dele cortou o ar como uma faca. A sala fez silêncio novamente. Olhares de espanto e julgamento se voltaram para Diego. Clara estava trêmula e Renata mal conseguia respirar. Enquanto tudo parecia se desmoronar ao seu redor, Diego sentiu que o tempo estava parando. Você não é quem você diz ser, Diego.
gritou Clara. Sua voz fraca, mas cortante. Você é o motivo pelo qual minha vida desmoronou. A sala parecia estremecer. As revelações cortavam como lâminas afiadas, e a dor e o desespero entorpeciam o ambiente. Diego olhou para Renata, cujos olhos começaram a se encher de lágrimas. O peso da acusação estava em suas costas. Ele não sabia como explicar, como se defender, e em um momento o chão sob seus pés parecia desaparecido. Clara, agachada, acabou por chorar, mirada em Diego. Uma luz piscou diante dele, e a verdadeira natureza do horror começou a se desenrolar. A verdade não era apenas sobre ele, e ainda assim, o segredo que estava agachado, esperando para ser revelado, estava prestes a estourar. Um segredo que, se exposto, poderia não apenas destruir Diego, mas arrastar todos para um abismo de mentiras e traições. Você está prestes a entender, Diego. Essa festa não é o que parece, e eu não sou quem você pensa que sou, disse Paulo, o sorriso ainda maior, enquanto o caos ao redor se intensificava. E neste turbilhão de emoções, a pergunta ameaçava explodir na mente de todos. Quem era realmente Diego Almeida? E como ele se conectava a um mistério que poderia mudar tudo para sempre? Diego sentiu o coração pulsar, as palavras de Clara reverberando na sala como um eco aterrorizante. Ele desejava acreditar que dizia a verdade, mas a tensão estava se tornando insuportável. Clara, por favor, não é assim que as coisas funcionam. Você não precisa se ser. Os convidados estavam paralisados, como se estivessem assistindo a uma peça de teatro grotesco. Renata, em estado de choque, olhou para Diego com uma mescla de confusão e mágoa. Paulo se alimentava da situação, seu sorriso cruel revelando o prazer que sentia ao ver Diego perder o controle. O suspiro coletivo da multidão trouxe uma nova onda de murmúrios. Você não conhece a verdade, Diego. O que aconteceu naquela noite, você não sabia onde estava se metendo. Clara insistiu, a voz embargada. Ela mal conseguia se manter de pé. O vestido vermelho tão manchado e as lágrimas misturando-se a ele. Cada gota de dor em suas palavras penetrava como facas. Eu te ajudei porque queria te proteger. Você estava no lugar errado, na hora errada. Diego respondeu, com a frustração transbordando. Mas Paulo não esperou mais. Protegê-la? Ou tentar esconder a verdade? Paulo interrompeu, o sorriso ampliando-se. A verdade sempre aparece, Diego, e você não pode escapar dela. Nesse momento, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta. Policiais invadiram a sala, a sirene ecoando enquanto a ordem era instaurada. Todos para a parede! Ninguém se mova! Gritou um oficial, enquanto os convidados pulavam para os lados, dispersando-se em pânico. O ar parecia eletrificado. O rosto de Clara ficou ainda mais pálido e Diego sentiu que vivia um pesadelo. A verdade pode finalmente vir à tona, Paulo exclamou, olhando ao redor como um predador satisfeito. Diego, você está sob a custódia da polícia. Precisamos conversar sobre o que aconteceu naquela noite, disse um dos policiais, avançando com firmeza. As palavras fizeram o universo de Diego girar. Ele estava sendo puxado de volta ao seu passado, como uma onda arrastando tudo que ele tentava evitar. Você não é quem você diz ser, Diego, gritou Clara, agora com uma energia renovada, sua voz cortante. O chão sob os pés dele parecia desmoronar.
O olhar de Renata transbordava mágoa e confusão. O que você tem a ver com tudo isso? Ela perguntou, os olhos arregalados. É verdade, Diego. Você só não queria lembrar, gritou Clara, as lágrimas escorrendo. Sabe-se lá quantas verdades enterradas poderiam vir à tona. E foi naquele instante que a sala foi preenchida por uma explosão de luz e som. Um estampido forte fez todos os presentes pararem, as expressões congelando em horror. A fonte da quebra foi revelada quando um grupo mascarado invadiu, armados e prontos para ação. "Abaixem-se, é um assalto!" gritou o líder da gangue, o desespero transbordando pela sala. O caos se instaurou. As pessoas começaram a gritar, e Diego se viu jogado no chão, a adrenalina pulsando. E enquanto todo mundo corria para se esconder, uma figura conhecida emergiu lá do fundo da sala. Era Clara, gritando. "Voltem todos! A verdade não pode ser enterrada! Nós temos que parar isso agora!" Mas quem era realmente Clara? Essa revelação de que o passado dela e do passado de Diego estavam entrelaçados, agora envolta no mistério de um assalto, desestabilizava tudo. O ar fervilhava com medo e confusão, e os assaltantes olhavam para Diego com um interesse sinistro, como se tivessem vindo ali para muito mais do que apenas roubar. E no meio de toda a desordem, Diego se deu conta de que o que estava em jogo era muito maior do que ele pensava. Ele precisava descobrir que segredos Clara escondia e qual era a ligação dela com Paulo. Se tudo estava prestes a desmoronar ao seu redor, a pergunta gritante ecoava em sua mente. Quem era realmente Diego Almeida? E o que mais estava prestes a ser revelado naquela noite fatídica? Diego estava paralisado. O que era para ser uma noite deslumbrante havia se transformado em um verdadeiro caos. O som da sirene cortava o ar, misturado com os gritos dos convidados que corriam em todas as direções. Ele olhou para Clara, sua expressão. "Clara, o que você está fazendo?" Ele perguntou, o peito apertado. Mas Clara, agora mais pálida do que nunca, parecia perdida. A ideia de que sua vida estava desmoronando diante daquela multidão a deixava destroçada. "Eu não posso mais ficar calada", Clara exclamou, a voz tremendo. Ela olhou para Diego e, sem hesitação, revelou. "Você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. A culpa não é sua, mas você precisa entender." Nesse momento, a porta se abriu novamente e mais uma figura entrou. Era uma mulher alta, com um vestido preto elegante, mas desbotado pelo tempo. Seu olhar intenso e determinado fazia todos olharem para ela. Era a mãe de Clara, que Diego conhecia bem. "Laura!" Laura gritou com desespero, correndo em direção à filha. Havia um brilho de choque em seus olhos enquanto ela fitava Diego. Você está aqui!" A maneira como disse isso fez o coração de Diego disparar. Ele não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. "Você não deveria estar aqui, mãe." "Sabe o quê?" Clara começou, mas Laura interrompeu. "Conta tudo, Clara. É hora de você contar a verdade. Aquele colar, tudo isso vem de muito mais longe do que os dois imaginam." A voz de Laura ecoou na sala, como um trovão, e todos os olhares se voltaram para o trio. "Que colar?" Diego perguntava, a tensão se acumulando na sua mente. A conexão estava se formando, mas era tão obscura que ele não sabia como lidar. "Foi o que me ligou a você, Diego." "O que aconteceu na noite do acidente?" A mãe de Clara começou a chorar, mas sua expressão era de determinação. "E você nunca soube que fui eu quem pediu para Clara ir até você naquela noite. Eu queria que ela deixasse as suas mágoas para trás." As palavras caíram como uma bomba. Diego sentiu seu mundo girar.
O que você quer dizer com isso? Clara, eu não entendo. Ele olhou para ela, esperando por respostas. Laura respirou fundo, o olhar fixo no espaço. Uma decisão errada foi a razão pela qual Clara ficou perto de você. Não apenas um acidente, mas um desejo de me proteger. E você? Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Você nunca soube que ela foi levada para aquela noite, por mim. Era para você não ficar envolvido, mas tudo saiu do controle. Renata, que estava em um canto, observando com o coração acelerado, não conseguia acompanhar. Como assim? Envolvido em quê? O que aconteceu naquela noite? Ela gritava, a angústia dominando sua voz. E num impulso desesperado, Clara começou a falar. Eu estava naquela festa. Você não sabe como era. Eu nem deveria ter ido. Em uma tentativa de ajudar você, eu me coloquei na linha de fogo. E você não sabia que a verdadeira razão pela qual você teve que mudar sua vida está aqui nesse salão. A revelação a fez sentir dor e o peso da culpa a sufocava. Diego esperava que o chão se abrisse sob seus pés. A verdade transbordou entre eles como um rio impetuoso prestes a inundar tudo ao redor. Como você pôde ter feito isso? Diego se virou para Laura. Por que nunca falou antes? A agonia em sua voz era palpável. O pânico se alastrava e a conexão entre passado e presente se tornava cada vez mais confusa. Porque se eu contasse, você nunca teria perdão, disse Laura. Mas num momento de clareza, ela declarou. E agora as verdades estão sendo expostas. Não apenas a sua, mas a nossa família inteira. O tempo parecia parar. As sirenes estavam mais próximas. Os convidados divididos entre pânico e curiosidade. A atmosfera estava elétrica. O que mais poderia surgir daquela noite sombria? Uma nova pergunta se destacava na mente de todos. Até onde a verdade iria? E qual seria o impacto disso sobre eles? Diego estava paralisado. O que era para ser uma noite deslumbrante havia se transformado em um verdadeiro caos. O som da sirene cortava o ar, misturado aos gritos dos convidados que corriam em todas as direções. Ele olhou para Clara, sua expressão cansada e confusa, enquanto Paulo sorria em meio ao desespero. Uma tensão palpável dominava o ambiente. Clara, o que você está fazendo? Ele perguntou, o peito apertado. Mas Clara, agora mais pálida do que nunca, parecia perdida. A ideia de que sua vida estava desmoronando diante daquela multidão a deixava destroçada. Eu não posso mais ficar calada! Clara exclamou, a voz tremendo. Ela olhou para Diego e, sem hesitar, revelou. Você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. A culpa não é sua, mas você precisa entender. Nesse momento, a porta se abriu novamente e mais uma figura entrou. Era uma mulher alta, com um vestido preto e elegante, mas desbotado pelo tempo. Seu olhar intenso e determinado fazia todos olharem para ela. Era a mãe de Clara, que Diego conhecia bem. Laura! Clara! Gritou com desespero, correndo em direção à filha. Havia um brilho de choque em seus olhos enquanto ela fitava Diego. Você está aqui. A maneira como disse isso fez o coração de Diego disparar. Ele não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Você não deveria estar aqui, mãe. Sabe o quê? Clara começou, mas Laura interrompeu. Conta tudo, Clara. É hora de você contar a verdade. Aquele colar, tudo isso vem de muito mais longe do que os dois imaginam.
A voz de Laura ecoou na sala como um trovão, e todos os olhares se voltaram para o trio. Que colar? Diego perguntava, a tensão se acumulando na sua mente. A conexão estava se formando, mas era tão obscura que ele não sabia como lidar. Foi o que me ligou a você, Diego. O que aconteceu na noite do acidente? A mãe de Clara começou a chorar, mas sua expressão era de determinação. E você nunca soube que fui eu quem pedi para Clara ir até você naquela noite. Eu queria que ela deixasse as suas mágoas para trás. As palavras caíram como uma bomba. Diego sentiu seu mundo girar. O que você quer dizer com isso? Clara, eu não entendo. Ele olhou para ela, esperando por respostas. Laura respirou fundo, o olhar fixo no espaço. Uma decisão errada foi a razão pela qual Clara ficou perto de você. Não apenas um acidente, mas um desejo de me proteger. E você? Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Você nunca soube que ela foi levada para aquela noite por mim. Era para você não ficar envolvido, mas tudo saiu do controle. Renata, que estava em um canto, observando com o coração acelerado, não conseguia acompanhar. Como assim envolvido em quê? O que aconteceu naquela noite? Ela gritava, a angústia dominando sua voz. E, num impulso desesperado, Clara começou a falar. Eu estava naquela festa. Você não sabe como era. Eu nem deveria ter ido. Em uma tentativa de ajudar você, eu me coloquei na linha de fogo. E você não sabia que a verdadeira razão pela qual você teve que mudar sua vida está aqui, nesse salão. A revelação a fez sentir dor e o peso da culpa a sufocava. Diego esperava que o chão se abrisse sob seus pés. A verdade transbordou entre eles como um rio impetuoso, prestes a inundar tudo ao redor. Como você pode ter feito isso? Diego se virou para Laura. Nunca falou antes? A agonia em sua voz era palpável. O pânico se alastrava e a conexão entre passado e presente se tornava cada vez mais confusa. Porque se eu contasse, você nunca teria perdão, disse Laura. Mas num momento de clareza, ela declarou, e agora as verdades estão sendo expostas, não apenas a sua, mas a nossa família inteira. E no meio dessa confusão, um som ensurdecedor cortou a tensão. Uma explosão ressoou do lado de fora. Um clarão iluminou a sala, seguido por gritos e pânico. Uma parte da parede do hotel desmoronou, criando um buraco negro. Os convidados se espalharam, enquanto duas figuras encapuzadas entraram pela abertura, armadas e gritando. Todos com as mãos para cima! Isso é um assalto e todos são nossos reféns! Os olhares de Clara e Diego se cruzaram, fixos em um misto de terror e choque. Renata, aturdida, começou a procurar uma saída. Laura gritou. Não deixem que eles nos separem! O caos se instalou. Diego estava em choque. O sentido do que era real começava a desvanecer. Como ele poderia se proteger e proteger aqueles que amava? O que a explosão poderia significar para o que acabara de descobrir? Clara! Ele gritou, mas o barulho era ensurdecedor. A multidão se agachava e ele percebeu que o que quer que tivesse começado há vários anos, agora estava se desdobrando em direções inimagináveis. Nesse instante, a ideia mais perturbadora surgiu em sua mente. O plano de Paulo poderia ter alguma relação com tudo isso. E essa conexão o fez tremer. Quais segredos sombrios mais estavam à espreita?
prontos para explodir como aquele buraco na parede. Enquanto os itens eram jogados ao chão e a confusão se intensificava, Diego percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A verdade, que era um fardo para ser carregado, agora se entrelaçava em um cenário de vida ou morte. E no fundo do seu ser, ele sabia que a explosão era apenas o início de um labirinto que revelava muito mais do que esperava. Um grito cortante ecoou pela sala, enquanto a tensão aumentava. O que viria a seguir? Uma nova porta se abriu. Pá! O que era para ser uma noite deslumbrante havia se transformado em um verdadeiro caos. O som da sirene cortava o ar, misturado aos gritos dos convidados que corriam em todas as direções. Ele olhou para Clara, sua expressão cansada e confusa, enquanto Paulo sorria em meio ao desespero. Uma tensão palpável dominava o ambiente. Clara, o que você está fazendo? Ele perguntou, o peito apertado, mas Clara, agora mais pálida do que nunca, parecia perdida. A ideia de que sua vida estava desmoronando diante daquela multidão a deixava destroçada. Eu não posso mais ficar calada, Clara exclamou, a voz tremendo. Ela olhou para Diego e, sem hesitar, revelou: você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. A culpa não é sua, mas você precisa entender. Era uma mulher alta, com um vestido preto elegante, mas desbotado pelo tempo. Seu olhar intenso e determinado fazia todos olharem para ela. Era a mãe de Clara, que Diego conhecia bem. Laura! Clara! Laura gritou com desespero, correndo em direção à filha. Havia um brilho de choque em seus olhos enquanto ela fitava Diego. Você está aqui! A maneira como disse isso fez o coração de Diego disparar. Ele não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Você não deveria estar aqui, mãe. Sabe o que? Clara começou, mas Laura a interrompeu. Conta tudo, Clara. É hora de você contar a verdade. Aquele colar, tudo isso vem de muito mais longe do que os dois imaginam. A voz de Laura ecoou na sala como um trovão e todos os olhares se voltaram para o trio. Que colar? Diego perguntava, a tensão se acumulando na sua mente. A conexão estava se formando, mas era tão obscura que ele não sabia como lidar. Foi o que me ligou a você, Diego. O que aconteceu na noite do acidente? A mãe de Clara começou a chorar, mas sua expressão era de determinação. E você nunca soube que fui eu quem pedi para Clara ir até você naquela noite. Eu queria que ela deixasse as suas mágoas para trás. As palavras caíram como uma bomba. Diego sentiu seu mundo girar. O que você quer dizer com isso, Clara? Eu não entendo. Ele olhou para ela esperando por respostas. Laura respirou fundo, o olhar fixo no espaço. Uma decisão errada foi a razão pela qual Clara ficou perto de você. Não apenas um acidente, mas um desejo de me proteger. E você? Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Você nunca soube que ela foi levada para aquela noite. Por mim. Era para você não ficar envolvido, mas tudo saiu do controle. Renata, que estava em um canto, observando com o coração acelerado, não conseguia acompanhar. Como assim envolvido em quê? O que aconteceu naquela noite? Ela gritava, a angústia dominando sua voz. E num impulso desesperado, Clara começou a falar. Eu estava naquela festa. Você não sabe como era. Eu nem deveria ter ido. Em uma tentativa de ajudar você, eu me coloquei na linha de fogo.
E você não sabia que a verdadeira razão pela qual você teve que mudar sua vida está aqui, nesse salão. A revelação a fez sentir dor, e o peso da culpa a sufocava. Diego esperava que o chão se abrisse sob seus pés. A verdade transbordou entre eles, como um rio impetuoso prestes a inundar tudo ao redor. Como você pode ter feito isso? Diego se virou para Laura. Por que nunca falou antes? A agonia em sua voz era palpável. O pânico se alastrava e a conexão entre passado e presente se tornava cada vez mais confusa. Porque se eu contasse, você nunca teria perdão, disse Laura. Mas num momento de clareza, ela declarou: e agora as verdades estão sendo expostas. Não apenas a sua, mas a nossa família inteira. E no meio dessa confusão, um som ensurdecedor cortou a tensão. Uma explosão ressoou do lado de fora. Um clarão iluminou a sala, seguido por gritos e pânico. Uma parte da parede do hotel desmoronou, criando um buraco negro. Os convidados se espalharam, enquanto duas figuras encapuzadas entraram pela abertura, armadas e gritando. Todos com as mãos para cima. Isso é um assalto e todos são nossos reféns. Os olhares de Clara e Diego se cruzaram, fixos em um misto de terror e choque. Renata, aturdida, começou a procurar uma saída. Laura gritou: Não, não deixem que eles os separem. O caos se instalou. Diego estava em choque. O sentido do que era real começava a desvanecer. Como ele poderia se proteger e proteger aqueles que amava? O que a explosão poderia significar para o que acabara de descobrir? Clara, ele gritou, mas o barulho era ensurdecedor. A multidão se agachava e ele percebeu que o que quer que tivesse começado há vários anos agora estava se desdobrando em direções inimagináveis. Nesse instante, a ideia mais perturbadora surgiu em sua mente. O plano de Paulo poderia ter alguma relação com tudo isso. E essa conexão o fez tremer. Quais segredos sombrios mais estavam à espreita, prontos para explodir, como aquele buraco na parede? Uma das figuras encapuzadas se aproximou de Clara. Ela se virou e Diego também, o medo estampado em seus rostos. Mas o que aconteceu a seguir fez todos paralisarem. A máscara do assaltante foi removida, revelando um sorriso que Diego conhecia bem. Marcos, você? A incredulidade e o horror dançavam nos olhos de Diego. Marcos Valdes, o antigo rival que havia se tornado um espectro em sua vida, agora estava ali, no centro daquele pesadelo. Surpresa, Diego! Olha quem voltou para terminar o que começou. Ele provocou, a voz carregada de uma malícia que fazia o coração de Diego disparar. O brilho de realização nos olhos de Marcos fazia todo mundo tremer. Chegou a hora de você pagar por tudo! A sala parou. O resgate e a verdade se entrelaçavam numa teia de mentiras que partiam em direção a um abismo profundo. E enquanto Diego tentava entender, uma nova pergunta se formando em sua mente. Quem realmente estava ali para se vingar? E quais segredos mais estavam prestes a ser revelados antes que a noite terminasse? Diego estava atordoado. O que deveria ser uma noite de gala, agora era um pesadelo. Marcos Valdes, um rosto que ele pensou ter deixado para trás, estava ali, sorrindo com malícia, enquanto o caos se espalhava. O pânico tomou conta dos convidados. Clara olhou para Diego, os olhos suplicantes. Precisamos fazer algo agora. Silêncio! Gritou um dos assaltantes,
e a sala ficou em choque. A tensão era palpável. Diego sentia o coração batendo forte no peito, a adrenalina correndo nas veias. Ele não podia deixar que a situação se agravasse, não agora que as verdades começavam a surgir. "Diego!" gritou Paulo com um brilho de satisfação. "Está vendo? Tudo o que você fez acabou ressurgindo. Não há como escapar disso. Esse é o seu fim." Diego se virou para Clara, seu passado e todo aquele horror refletidos em seus olhos. "Não podemos deixar isso assim. A verdade precisa vir à tona. Não podemos deixar que eles controlem a situação." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "Temos que lutar." Clara assentiu, a determinação surgindo. "Sim, a verdade é nossa melhor arma." A sala balançou com a agitação dos convidados, todos tentando encontrar uma saída. Mas Paulo e Marcos tinham outros planos. Quantas mentiras vão ser contadas antes que você decida que é hora de assumir a responsabilidade, Diego? Marcos provocou, o sorriso se alargando. Você acha que pode esconder atrás de palavras? O que você fez não pode ser apagado. Mas naquele momento, Diego sentiu uma onda de coragem. Não sou mais a pessoa que você pensa. Ninguém é apenas uma versão do passado. Vamos acabar com isso. Ele olhou para Renata, para Clara. Elas tinham que saber. Não podiam ser reféns daquela história. Clara, você precisa dizer tudo, Diego implorou. Ameaçaram você, mas é hora de trazer a verdade à tona. A expressão de Clara se firmou. Você está certo. Marcos, você quis me usar como uma arma, mas eu não sou e nunca serei um joguete nas suas mãos. Marcos olhou para ela surpreso. Você ousa me desafiar? Sim, e nós estamos prontos para lutar, Clara respondeu levantando a cabeça. Os olhares dos convidados mudaram, começando a se unir contra os invasores. Havia um novo espírito no ar, uma determinação coletiva que aquele grupo não estava esperando. Todos juntos! Diego gritou e a multidão começou a se reagrupar. As linhas de frente se formaram e a coragem brilhou nos rostos deles. Renata, com seu espírito forte, se uniu a eles, determinada a não deixar que a verdade fosse esmagada novamente. As sirenes da polícia ficaram mais altas lá fora, e a tensão se transformou em ação. O pânico dos assaltantes aumentou. Marcos se virou, percebendo que a situação estava fora de controle. Vocês não podem fazer isso! Ele gritou. Eu sou quem manda aqui! Alguelos! Gritou Clara, dando um passo à frente. E enquanto a multidão se uniu, Diego sentiu um nó na garganta. Os assaltantes começaram a recuar, visivelmente nervosos. Diego percebeu que aquele era o momento decisivo. Agora! Ele gritou. Com passos firmes, a multidão avançou e os assaltantes foram agarrados em uma armadilha. Clara e Renata empurraram a primeira linha. E logo, a segurança do hotel chegou, ajudando a conter os invasores. Marcos e Paulo estavam em choque, vendo a tomada de poder acontecer diante de seus olhos. Finalmente, com a polícia convergindo, os assaltantes foram levados sob custódia. Mas isso não era tudo. Diego respirou fundo e virou-se para Clara, que agora estava ao seu lado. Só nós sabemos a verdade. Vamos garantir que nunca mais sejamos prisioneiros de nosso passado. Enquanto todos ainda tremiam, Renata se aproximou, colocando a mão no ombro de Diego. O alívio estava em seus olhos,
mas havia uma nova determinação ali. O que vem a seguir para nós? Diego olhou ao redor, para os rostos que agora se tornaram aliados. Construir um novo começo. Um começo onde a verdade e a honestidade sempre prevalecerão. À medida que a multidão começava a se dispersar, um sentimento de esperança e renovação se instalou. Diego sentia que era um novo capítulo. Mas e as consequências do passado? E o que mais estava por vir? Enquanto a noite se apagava, ele sabia que novos desafios ainda surgiriam. E então, um pequeno sorriso nasceu em seu rosto. A luta estava apenas começando. E agora, você, que ficou conosco até aqui, precisa fazer algo importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade continue crescendo. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.